Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Mais um estudo para o nosso crescimento. Hoje o título do nosso estudo é A Páscoa e o seu significado. Então nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, né? Sobre a primeira Páscoa, o Cordeiro da Páscoa. Então vamos aprender hoje muitas coisas sobre este assunto. Fique até o fim, dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe essa live e comente. E se tiver dúvidas, pergunte. Se eu puder responder, responderei. Se não, pesquisarei para trazer resposta depois. Então, a Páscoa e o seu significado. Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12, os versos do 1 ao 14. Antes vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento, Pai, na sua presença, aqui trazendo o estudo da sua palavra para os teus filhos e filhas, que tem o prazer de ouvir, de estudar comigo a sua palavra para crescermos juntos, para estarmos fortes nos tempos difíceis que já estão chegando, já chegaram, estão só aumentando. E assim que o Senhor fortaleça a vida de cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos para Êxodo 12, do 1 ao 5, que nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro, o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Então aqui Deus está instituindo a Páscoa. Então a Páscoa seria o sacrifício do cordeiro para a libertação do povo judeu, para saírem da escravidão do Egito, das mãos do faraó. Versículo 5: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então o cordeiro, o cabrito, seria sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, esta era uma das qualidades do cordeiro ou cabrito. Teria que ser de 1 ano e sem manchas ou sem máculas, sem defeitos, sem nenhum problema físico, nenhum problema de nada. Porque este cordeiro representava o Filho de Deus. Versículo 6: E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Então, no 10º dia, iria lá, separava o cordeiro, deixava descansar, limpar durante 4 dias. E no 14º dia, esse cordeiro seria sacrificado. Então, ele diz, todo o ajuntamento e o guardareis até o 14º dia
deste mês. Então, o cordeiro, o cabrito, será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Presta atenção aqui. Todo Israel que já tinha o seu cordeiro separado durante aqueles dias, deixa eu ver aqui, durante aqueles dias, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então ele diz, mas se falai a toda a congregação de Israel aos 10 deste mês, exatamente. Então, no 10º dia do mês, eles pegariam o cordeiro, guardaria 4 dias. No 14º dia, toda a congregação, toda a nação, todo o povo hebreu, iria fazer o quê? Iria se juntar, cada um na sua casa. E ele diz assim, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde era o horário do sacrifício. Preste atenção. Então, os sacerdotes sacrificavam os animais. 9 horas da manhã era o primeiro sacrifício, 3 horas da tarde era o segundo sacrifício do dia. Então Jesus foi pregado na cruz 9 horas da manhã, no primeiro sacrifício. Jesus morreu 3 horas da tarde, no horário do segundo sacrifício. Então, o horário que o cordeiro iria ser sacrificado, iria ser morto, foi o horário que Cristo morreu. Versículo 7. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Então, aqui, o cordeiro, à tarde, 3 horas da tarde, ele teria que ser sacrificado, seria sangrado, e o sangue seria recolhido em uma bacia para passar nas portas da casa, nos portais, para quê? Para quando o anjo da morte passar pelo Egito, aquelas casas, né, no caso dos hebreus, que tivesse o sangue nas suas portas, o anjo da morte não entraria ali para matar o primogênito, porque essa seria a 10ª praga. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Então, preste atenção. Eles sacrificariam o cordeiro à tarde, 3 horas, o horário do sacrifício. Passariam nas vergas das portas ou nos portais o sangue do cordeiro. E à noite, quando estivesse todo já feito aquela pintura lá nas suas casas com o sangue do cordeiro, então eles iriam o quê? Iriam assar esse cordeiro para comer durante a noite. Por isso ele diz, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem, nas casas que estão comendo o cordeiro. Então, essas portas têm que ter o sangue. Preste atenção que isto é revelação. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Então, e naquela noite, então o cordeiro seria comido à noite, não de dia, mas à noite,
porque durante o dia ele foi morto, foi sacrificado e assado. Então, e naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado, foi morto 3 horas da tarde, no segundo sacrifício, mas Jesus foi pregado na cruz no primeiro sacrifício, que foi 9 horas da manhã. Então Jesus passou de 9 até 12 horas do dia sendo assado, naquele sol quente, sendo queimado pelo sol. Então o cordeiro teria que ser assado. Jesus passou por este processo. Só que ele não estava morto fisicamente ainda. Então ele foi assado, ele foi assado pelo fogo, não fogo de brasa, mas fogo do sol, né? Então, 3 horas ele morreu, como aqui o cordeiro teria que ser sacrificado. Então, aqui eles iriam comer o cordeiro assado no fogo, com pães sem fermento. Os pães teriam que ser sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento representa o pecado. E o pecado não pode estar na vida daqueles que comem o Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele foi sacrificado para tirar os nossos pecados. Então, ele diz aqui, com pães sem fermento, comer com ervas amargas e com ervas amargosas a comerão. Então, essas ervas amargosas representam o sofrimento dos judeus lá no Egito. O sofrimento deles como escravos. O sofrimento deles debaixo do chicote durante esses 400 anos. Então, aquelas ervas amargas representava este sofrimento, a escravidão do pecado. Também para nós é isso. Então, quando nós recebemos Jesus, nós também fomos libertos do chicote, da escravidão do Satanás, do faraó Satanás. Versículo 10, aliás o 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fresura. Então o cordeiro não poderia ser cozido e nem cru, teria que ser comido assado, porque Jesus foi assado no sol. Ele ficou de 9 horas da manhã até 12 horas da tarde pendurado numa cruz, sendo assado no sol. E depois das 12 até 3 horas da tarde, Deus mandou a escuridão e o sol sumiu. E o cordeiro recebeu sobre os ombros dele os nossos pecados, por isso veio a escuridão. Versículo 10. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então, o cordeiro teria que ser todo comido. Não poderia ficar nada. Se sobrasse alguma coisa, teria que ser queimado. Teria que ser queimado no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, eles teriam que comer esse cordeiro durante a noite. Preste atenção. Enquanto eles estavam comendo o cordeiro, o anjo da morte estava passando pelo Egito. Mas ao passar pelo Egito, ao ir para o lugar onde ficavam os hebreus, o anjo da morte, olhava para as casas
e via o sangue do cordeiro nos portais das casas, e ele não entrava naquelas casas para matar ninguém naquelas casas. Mas as casas que não tinham o sangue do cordeiro, que eram as casas dos egípcios, todas foram visitadas pelo anjo da morte, e todos os primogênitos do Egito morreram, tanto os seres humanos como os animais. E aqui o versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus queria também mostrar para os deuses do Egito que ele é Deus, ele é o único Deus. Os egípcios tinham muitos deuses, mas não poderiam fazer nada pelos seus, porque Deus iria mostrar o seu poder no Egito, quem é que realmente manda. Aqui o verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus está dizendo que ele iria passar. Ele, o anjo da morte, representava ele, Deus, porque era Deus quem estava mandando ele fazer aquilo, o anjo da morte. Então, Deus diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito seriam mortos, tanto faz ser dos animais como dos seres humanos. E ele diz: desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Então, o sangue que estaria na porta da casa da pessoa seria o sinal de que dentro daquela casa os moradores estariam comendo a carne do cordeiro. Então, o sangue estava na porta, mas a carne estava sendo comida dentro da casa, pelos moradores da casa. Preste atenção, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, as casas que tivesse o sangue na porta dela, nos portais, Deus não passaria, não entraria dentro dela para matar o primogênito ou os primogênitos daquela família, porque dentro daquela casa tinha pessoas comendo o cordeiro. Agora, o que isso significa espiritualmente? O que isso representa espiritualmente? O que Deus está revelando para nós espiritualmente sobre este assunto? Aqui é uma coisa que aconteceu fisicamente, humanamente, visivelmente. Deus mandou eles fazerem isso, mas espiritualmente o que isto significa? Então o cordeiro, esse cordeiro aqui, desse texto, representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui Deus está instituindo a Páscoa. Aqui ele botou isso aqui para os hebreus, os judeus, os israelitas, para dizer: olha,
Isso aqui vocês vão comemorar até que eu venha. Até que eu venha como ser humano. Até que eu, palavra, me encarne para morrer para vocês, porque eu sou o Cordeiro e eu vou livrar vocês espiritualmente das mãos do diabo. Assim como vocês comendo este cordeiro, esse animalzinho, vocês serão livres da morte. Os seus filhos, os seus primogênitos serão livres da morte. E este cordeiro também vai libertar vocês das mãos do inimigo. Então, os moradores da casa de vocês serão livres da morte. Preste atenção à revelação. Mas vocês serão libertos da escravidão do faraó. Então, espiritualmente, o cordeiro é Cristo. E a casa é o meu corpo, é o seu corpo. A porta é a nossa boca. Os portais são os nossos lábios. E o sangue é a vida de Cristo. E o corpo de Cristo é a palavra que se fez um ser humano. E os moradores desta casa, que é o nosso corpo, precisa estar comendo o cordeiro, o corpo do cordeiro, a carne do cordeiro. E a carne do cordeiro é a palavra. Então, os moradores da minha casa é o meu espírito e a minha alma. Porque os moradores do nosso corpo é o nosso espírito e a nossa alma. E eles precisam estar se alimentando do corpo do cordeiro, do pão que representa também o cordeiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Espiritualmente, isto significa isto: a nossa casa, o nosso tabernáculo, o nosso templo, o templo que é o nosso corpo. Tem moradores lá dentro. E quem mora no nosso corpo é o nosso espírito e a nossa alma. E estes moradores precisam se alimentar do corpo, da carne e dos pães sem fermentos que representam o corpo do Cordeiro, da palavra encarnada. Então, o corpo do Cordeiro é a palavra que tanto o meu espírito quanto a minha alma e a de vocês também precisam estar se alimentando dela. Então, aqueles que estão se alimentando da carne e do sangue do Cordeiro, é porque tem o Cordeiro dentro de si. E o Cordeiro é a palavra encarnada. E a palavra encarnada é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Cristo. E Cristo é o próprio Deus. Então, por isso Deus diz o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, quem tem Cristo não tem mais morte dentro de si, porque o Pai, Deus, já viu o sangue do seu Filho na nossa casa, na nossa boca, na nossa vida. E se ele vê na nossa boca o sangue que é a vida de Cristo, é porque dentro desta casa os moradores estão se alimentando do Cordeiro, que é a palavra de Deus. Então, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca do Filho de Deus fala daquilo que está no cheio seu coração, que é da palavra de Deus. O verdadeiro Filho de Deus, onde ele anda, é falando de Cristo. Este é a porta da nossa casa.
E o sangue é a vida de Cristo. E nós falamos que ele morreu, derramou o sangue dele para salvar a humanidade. Versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus deu este memorial para os judeus, para os israelitas, para os hebreus. Isto vai ser por memorial perpétuo, até que o Cordeiro se encarnasse e viesse a este mundo e cumprisse tudo isto que está citado aqui. Então, até ele vir, isto aconteceria. Então, isto também aconteceu quando Jesus veio. Jesus também ele nos deu esta mesma ordem, né, que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 30, nos diz o seguinte. Paulo nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, os versos do 23 ao 30, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vou encostar mais aqui para sair mais forte o som. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus está dizendo para a igreja dele fazer isto todas as vezes que fosse relembrar o sacrifício que ele fez na cruz. Isso é um memorial, uma memória, uma lembrança. Toda vez que nós fizermos isso, nós temos que lembrar que Cristo já morreu, se sacrificou para nos salvar. Versículo 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu nome, do meu sangue. É o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, este sacrifício que Cristo fez também era o Novo Testamento. Por quê? Porque ele iria morrer. E o Velho Testamento foi todo cumprido. E o Velho Testamento deixou de existir como testamento quando Cristo morreu, porque o testamento só vale até quando o testador está vivo. Quando ele morre, ele deixa de existir, deixa de ter valor. Então, aí o que vai existir é o Novo Testamento. Então, quando Cristo morreu, o Velho Testamento, ou melhor, a lei deixou de existir como cumprimento. Agora não seria mais a lei, seria um Novo Testamento. E o Novo Testamento para o povo de Deus é o testamento da graça, não mais da lei. Então, por isso Jesus diz, dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, toda vez que vocês beberem, comemorarem, lembrarem do meu sacrifício, do sacrifício que eu fiz por vocês. Então, vocês façam isso como lembrança. Porque eu vou voltar, mas não para morrer, mas sim para levar vocês,
Lembrem, toda vez que vocês comerem o pão e beberem o cálice, lembrem que eu estou vindo buscar vocês. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que você comer o pão e beber o vinho, o cálice, você está dizendo que o seu Senhor morreu por vocês. Ele já veio, ele já se sacrificou, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já foi ao céu e vai voltar. Então, isso é um memorial. Assim como lá em Êxodo, era um memorial para os hebreus de que o Cordeiro viria um dia, iria se tornar um ser humano, e iria morrer para libertar eles da escravidão espiritual. Assim, aqui no Novo Testamento, em 1 Coríntios, é a mesma coisa. Deus, Jesus está dizendo que nós, toda vez que comesse o pão e bebeste o cálice, nós estamos lembrando do sacrifício que Cristo fez por nós e que ele vai voltar para nos levar para ele. Vai voltar para nos levar para o céu. Isto é um memorial. Então, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, comer indignamente, comer com pecado, comer sem estar arrependido, comer sem discernir o certo e o errado. Então, você está sendo culpado. Então, ele diz, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, porque o corpo e o sangue do Senhor são santos e não pode ser blasfemado. Então, a pessoa que vai tomar Santa Ceia sem prestar atenção na sua própria vida, ela está tomando para si juízo. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, você tem que examinar você mesmo, para saber se você não está em pecado, para que você peça perdão a Deus naquele momento, antes de comer e ser condenado. Porque ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a pessoa que come o pão e bebe o cálice do Senhor, sem ser realmente no verdadeiro significado dele, que é lembrarmos o que Jesus fez por nós. Ele se sacrificou, ele deu a vida dele, ele morreu, ele sofreu, ele deu o sangue dele para nos salvar. Então, nós temos que lembrar isto e nos arrepender, pedir perdão, para poder estar limpo e purificado, para poder comer o pão e beber o cálice. Quem faz isso sem este arrependimento, sem esta confissão, sem estar limpo, está comendo para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, você tem que ter esse discernimento. O corpo de Cristo é santo e não pode ser profanado. E toda vez que você vai tomar a ceia indignamente, sem se arrepender. Seja bem-vindo, Lucas Martins, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, toda vez que a pessoa vai comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ele está comendo para si, ele está trazendo para si maldição. Então, preste atenção. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, ali Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês tem muitos fracos
e muitos doentes, e muitos já morreram, porque estão comendo o pão e o cálice indignamente, sem saber, sem fazer esta autoavaliação de vocês, sem pedir perdão, sem se arrepender, vocês estão comendo de qualquer jeito. Então, vocês estão comendo maldição. Então, a ceia do Senhor é uma coisa séria, porque representa o sacrifício do Cordeiro de Deus. Agora nós vamos para João, capítulo 6, os versos do 51 ao 58, que Jesus vai falar mais claramente este assunto, né? Este assunto da carne e do sangue dele. Então ele diz aqui no versículo 50, ele diz assim, João 6,50: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então, o pão que desce do céu e dá vida ao ser humano é ele, Cristo. Então, ele está dizendo isto, né? Então, lá no Velho Testamento, os pães eram sem fermento, representando que Jesus não tinha pecado, por isso não tinha fermento. Então ele diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, lá no deserto, o pão que desceu para vocês, o pão que desceu do céu para vocês, não era o pão vivo, era o pão para alimentar o corpo de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles judeus. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, eu sou aquele pão lá da Páscoa, pão sem fermento. E eu sou o pão vivo. Eu dou vida para o espírito, para a alma de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus aqui deixa mais claro, o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, é ele, em forma humana, é ele encarnado, é a palavra encarnada. E ele está dizendo, quem comer deste pão viverá eternamente. Por quê? Porque só come do pão que desceu do céu aquele que crê neste pão, que crê em Jesus como Salvador, que recebe ele verdadeiramente e se alimenta dele. Esse alimento é para o nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo. Preste atenção. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Então, aqueles judeus que estavam ouvindo este ensino que Jesus estava dando, começaram a discutir. Por quê? Porque eles estavam levando esta palavra para o lado literalmente. Então, eles estavam pensando que era para comerem Jesus como carne mesmo. Então, eles estavam pensando que Jesus estava mandando as pessoas virar canibal e comer o corpo dele. Eles não estavam entendendo o ensinamento de Jesus. Mesmo tendo a Torá, não é? Mesmo tendo a velha aliança, mesmo tendo o livro da lei. E lá falava do Cordeiro de Deus. Você teria que comer a carne do cordeiro assado, comer durante a noite, para já estar pronto de manhã para ser liberto. Olha, presta atenção, meus irmãos e irmãs. Nós, a Igreja de Cristo, seremos libertos deste mundo, seremos arrebatados no raiar do dia, naquela luzinha que começa a sair sem ser a luz do sol, às 4 horas da manhã. Os judeus serão 6 horas da manhã, no raiar do dia. Preste atenção aqui a revelação. Então,
aqui Cristo diz, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos, vocês não irão para o céu, vocês não terão um corpo, vocês não terão o espírito ressuscitado. E lá em João 3,5 diz que só vai entrar no reino de Deus quem nasceu da água e do espírito. Nascer da água é nascer da palavra. E aqui Jesus está dizendo que tem que comer o corpo dele. E o corpo dele é o verbo que se encarnou. O corpo dele é a palavra que se tornou um ser humano. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que nós teremos que comer a palavra dele. Aquele que come a palavra dele, que bebe o sangue dele. O sangue dele é a vida. A Bíblia diz que a vida do corpo é o sangue. E Jesus deu o sangue dele para que nós pudéssemos ter vida. Porque é o sangue de Cristo quem limpa os nossos pecados, quem nos purifica. E é o sangue dele no nosso corpo, na nossa boca, que é a porta da nossa casa, da morada da nossa alma e do nosso espírito. É ele quem deixa limpo o nosso corpo. Porque dentro desta morada chamada corpo, existe 2 moradores, que é o nosso espírito e a nossa alma, que precisa estar se alimentando da carne de Cristo, que é a palavra dele, e do sangue, que é a vida dele. Então, continuando, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só vai ter a vida eterna quem come o corpo de Cristo e bebe o sangue dele. Quem come o corpo dele é quem come a palavra dele. É quem se alimenta da palavra dele, porque a palavra de Cristo é o homem Jesus, a palavra que se fez carne. Então Jesus está falando aqui da palavra. O corpo dele representa a palavra. O corpo dele é a palavra de Deus que se encarnou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque ele está falando aqui dos judeus. Ele não está falando da igreja. Por isso ele diz, eu ressuscitarei no último dia. Então, aqueles judeus que na grande tribulação receberem Jesus e forem mortos por causa de Cristo, no último dia, quando Jesus voltar para governar este mundo, eles serão ressuscitados. Mas aqui não está falando da igreja, está falando para os judeus. Preste atenção. Esse discurso que Jesus está dando não é para a igreja, mas para os judeus. E por isso ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, quem come a minha carne, a minha palavra e bebe o meu sangue, crê que eu me tornei um ser humano e dei a vida por vocês, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, a minha carne é a palavra de Deus.
e o meu sangue é a vida que eu dei por vocês. Então, a minha carne, vocês têm que estar comendo, o seu espírito e a sua alma. E o meu sangue tem que estar no corpo de vocês, para que todos vejam que vocês têm o meu sangue em vocês. E toda vez que os demônios olharem para vocês, eles vão ver o meu sangue em vocês. E eles não vão poder tocar em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne, ou melhor, quem se alimenta da minha palavra, quem se alimenta da minha palavra e bebe o meu sangue, e me tem na sua boca, porque quem come a palavra de Cristo quer falar de Cristo para as outras pessoas. Por isso Cristo diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem é que vai permanecer em Cristo? Aqueles que se alimentam da palavra de Cristo. Aqueles que se alimentam do corpo de Cristo, que bebe o sangue de Cristo. O corpo é a palavra. O sangue significa que você creu que Deus deu o filho dele, e ele veio em forma de homem, ele morreu, derramou o sangue dele para lhe salvar, e você tem esse sangue sobre você. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Vocês estão entendendo? Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, então o Pai me enviou. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então a palavra que é Cristo vive pelo Pai, porque é o Pai que pronuncia esta palavra. Então esta palavra é a voz do Pai. E essa palavra é Cristo. E Cristo é o homem que é a palavra que se encarnou em forma de homem. E esta palavra falava o que o Pai botava na sua boca. Preste atenção. Então ele diz: como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então Cristo era a palavra do Pai, a palavra encarnada. E nós precisamos nos alimentar desta palavra, que é Cristo. Por isso ele diz: quem não comer do meu corpo, quem não me comer, quem não comer a minha palavra, quem não estudar a minha palavra, quem não meditar na minha palavra, quem não me buscar na minha palavra, quem não quiser a revelação da minha palavra. Porque a palavra, a letra, precisa ter o Espírito para você entender ela, para que ele lhe revele. A palavra está na boca do Espírito, está na boca do Pai. Ele precisa revelar esta palavra, você precisa se alimentar dela, para que o Espírito revele ela para você. O Espírito de Deus não vai revelar a palavra dele para você se você não está se alimentando dela. Continuando aqui. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então o maná era alimento somente para o corpo, não era para a alma e o espírito. O maná era alimento para a sua parte terrena. Por isso eles comeram o maná e morreram. Mas Cristo, a palavra encarnada, o Verbo de Deus, o Cordeiro que se tornou sacrifício por nós, ele é o alimento que dá vida ao nosso espírito e à nossa alma.
E eles, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, precisam se alimentar deste alimento espiritual que é a carne e o sangue de Cristo. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, Jesus, ele deu este grande ensinamento. Mas o que aconteceu em seguida? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, eles não estavam crendo em Jesus como seu Cordeiro. Seja bem-vinda, Wesley, que o Senhor te abençoe. Então, Jesus está dizendo: eu sou aquele cordeiro lá que da Páscoa que Moisés sacrificou juntamente com todos os hebreus lá no Egito, para que eles fossem livres, para que eles fossem purificados, para que eles fossem libertos, para que eles saíssem do domínio do diabo. Então só vai sair do domínio espiritual de Satanás aqueles que se alimentarem de mim, aqueles que crerem em mim como sendo esta palavra encarnada, como sendo esse Cordeiro de Deus que se tornou um ser humano para morrer por vocês. Mas os judeus estavam achando muito, e como eles disseram aqui, duro é este discurso. Quer dizer, esse discurso não dá para entender. Como é que nós vamos comer o Senhor? Vamos virar canibal? Eles estavam entendendo errado o ensino de Cristo. Jesus estava ensinando uma coisa espiritual e eles estavam levando somente para o lado humano, a visão terrena, discernimento terreno. Jesus estava falando do corpo dele como palavra encarnada, mas eles estavam entendendo que era o corpo humano de Cristo. E muitas vezes nós entendemos, interpretamos a palavra de Deus erradamente. E muitos pregam errado, né, a palavra de Deus. Então Jesus está falando isto. Então o que foi que aconteceu? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, preste atenção, os discípulos de Jesus murmuravam deste ensinamento. Disse-lhes: isto escandaliza vós? Isto escandaliza vós? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês estão se escandalizando porque eu estou dizendo que eu sou o Cordeiro, vocês têm que comer minha carne, como comeram lá no Egito, para que fossem libertos do faraó. Então, para vocês serem libertos de Satanás, vocês têm que comer a minha carne. Vocês têm que comer a minha palavra. Vocês têm que meditar, vocês têm que me conhecer intimamente. Vocês têm que crer nesta palavra. É isso que Jesus estava dizendo. Mas era um discurso muito duro. Eles não estavam entendendo, eles estavam levando pelo lado literal. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então Jesus está dizendo, se vocês estão achando duro esse discurso, imagine se vocês vissem o Filho do Homem subir para o céu, de onde ele veio. Então, poucos viram. Mais ou menos umas 500 pessoas viram Jesus subindo para o céu, de onde ele veio. Você lê lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né?
Mas Jesus tinha muitos discípulos, mas nem todos creram. Aqui o versículo 62. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, as palavras que eu estou dizendo para vocês são espírito e vida. É o Espírito de Deus que está falando para vocês. É a palavra de Deus, é a palavra do Pai que está falando através de mim. Essas palavras são vida, ela dá vida para vocês. Ela dá vida para o espírito de vocês. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, Jesus sabia daqueles discípulos que seguiam ele. Jesus conhecia o coração. Jesus sabia quem cria nele e quem não cria. E Jesus também está dizendo aqui, e quem era o que o havia de entregar para ser morto. Jesus sabia quem era Judas, ele não cria em Jesus. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence o homem através da palavra que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi instituído lá no Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 12. E ele viria, eles teriam que comer aquele cordeiro até ele vir e cumprir o seu papel e se tornar um ser humano e morrer para libertar eles, não somente fisicamente da escravidão fisicamente, mas da escravidão espiritual, das mãos do diabo. Eles serem libertos, nós sermos libertos espiritualmente. Versículo 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Muitos deixaram de seguir a Cristo porque este discurso é muito duro. Eu não quero esse discurso, eu não acredito nisso. Eu não creio que você é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. Então, eu não quero. Deixaram de seguir a Cristo. Hoje, muitos estão deixando de seguir a Cristo porque não estão crendo na palavra. Ah, mas eu aprendi diferente. Eu aprendi que eu, sendo crente, tudo vai ser bom, vou prosperar, eu vou ficar vivendo uma vida de mar de rosa nesta terra. Foi ensinado errado. A palavra não ensina assim. A palavra diz que nós somos provados, nós somos provados pelo fogo para sermos purificados e aperfeiçoados. 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, as palavras da vida eterna estão com o Senhor. Como é que nós vamos abandonar este alimento se o Senhor é quem tem as palavras? Então, o Senhor é a palavra encarnada. Nós não podemos nos afastar deste alimento. Nós não podemos sair de perto do Senhor. Nós temos que estar comendo esse alimento que o Senhor está pronunciando. Isto Pedro estava dizendo. E nós temos crido e conhecido
que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, os discípulos, 12. Por isso Jesus escolheu os 12, porque ele conhecia os corações. Mas ele conhecia Judas também. Ele escolheu Judas, porque Judas tinha um objetivo, né? Deus tinha um objetivo com Judas. Mas os 11 creiam em Jesus, por isso ele diz aqui. Por isso Pedro disse, não só para ele, mas para todos, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro e nós cremos no Senhor. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simeão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Eu esqueci de ler os 70. Então, 70 aqui. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Então, agora Jesus, ele revela o traidor. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. É um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simeão, porque este o havia de trair, de entregar, sendo um dos 12. Um de vós é um diabo. Só 11 era verdadeiro, mas o 12º era um diabo. Não era de Cristo. Cristo conhece os nossos corações, mas no meio do povo de Deus tem sempre um ou mais de um diabo para tentar atrapalhar a obra. Que o Senhor nos abençoe, que você seja um verdadeiro filho de Deus. Coma a carne de Cristo e beba o sangue do Cordeiro. E se alimente deste alimento que vai deixar o seu espírito e a sua alma e o seu corpo forte para enfrentar os diabos que estão em todo o mundo e ao nosso derredor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse ensino maravilhoso que é a tua palavra revelada. Que os teus filhos possam ter entendido e que eles comam este alimento enquanto ainda têm em suas mãos, porque está chegando a hora em que este alimento, esta palavra será caçada por todo mundo, para que nós não tenhamos mais o alimento para o corpo e nem o alimento para o espírito. E assim, Senhor, nos ajude neste momento tenebroso que está chegando. Fortalece o teu povo, que ele se alimente do teu alimento, do alimento que o Senhor está nos dando, que é a sua palavra. E assim eu te peço, por cada um dos teus filhos, abençoe, perdoe os seus pecados, supra todas as suas necessidades. Olhe para as suas vidas pessoais, se estão necessitando de alguma coisa física, saúde, emprego, alguma coisa, que o Senhor ouça as suas orações e conceda o que eles estão precisando. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para frente, para outras pessoas e compartilhe. Dê o seu bonzinho, dê o seu like, se inscreva no meu canal e comente. E até o próximo vídeo, até o próximo estudo, terça-feira.